Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Stefano, esse é o canal USA for You, com mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje é dia 25 de dezembro de 2022. Feliz Natal para vocês aí, do outro lado da tela. E vocês devem ter acompanhado no noticiário aí no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, de que nós estamos passando, ou passamos por esses últimos dias, por uma tempestade de inverno que foi terrível. As temperaturas foram na casa dos seus menos 40 graus Celsius e Fahrenheit também. E foi um frio terrível, uma nevasca, vento muito forte. E eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades de como é viver no lugar que faz tanto frio. Eu moro aqui no estado do Iowa. Vou falar um pouquinho de algumas curiosidades e gostaria de agradecer ao meu grande amigo Roberto, lá do Rio de Janeiro, que entrou em contato comigo com essas curiosidades e me inspirou em fazer esse vídeo. Então, para matar a curiosidade dele e talvez de muita gente, se você pensa em vir morar nos Estados Unidos, talvez sejam coisas interessantes de você saber, tá bom? Então, se você está chegando agora, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há mais de 6 anos e faço vídeos sobre como são as coisas por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você considerasse, e ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like aí. Eu queria saber se você tem alguma dúvida, e se você não gostou, não tem problema nenhum, deixa um dislike. O importante é interagir, deixar um comentário, um joinha lá, alguma coisa nesse sentido, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Tomar um chazinho verde aqui para esquentar, né? Porque tá feia a coisa. Então, uma das dúvidas que ele teve foi se você tem que tirar neve da frente da sua casa e se alguém se machucar, se você não tira, né, vira gelo e alguém se machuca, se você é processado. Bom, depende, porque existem lugares onde você mora e eles têm o que nós chamamos aqui de associação dos donos dos imóveis, né? Homeowners Association, dos donos das casas. Então, se você mora num bairro, num complexo que tem esse tipo de associação, muitas vezes você paga uma taxa e a associação ela contrata serviço de terceiros para fazer essa limpeza para você. Às vezes eles tomam conta do gramado, às vezes tiram a neve e eles mantêm o lugar. Onde eu morava em Chicago antes, nós pagávamos essa taxa, então eu não tinha que tirar neve. Eu tirava às vezes porque eles demoram, né, para vir. Eles têm um período para poder fazer a limpeza. Então eles não fazem somente a limpeza do lugar onde a gente morava, eles fazem a limpeza de restaurantes, de supermercados, né, de outros lugares. E aí quando eles podiam, eles vinham lá e às vezes eu tinha que sair antes. E a neve, ela tem um problema, se você ficar passando em cima dela, ela é fofinha, ela é bonitinha, mas se você fica passando em cima dela, aquilo compacta, vira uma maçaroca, vira gelo e ela adere ao concreto do solo. E aí você precisa de uma ferramenta que parece uma enxada reta para você bater, quebrar o gelo para você poder remover, senão já era. Então lá em Chicago eu não precisava remover a neve, eu removia porque para mim era mais conveniente, pelo menos ali da minha driveway, mas aqui onde eu moro numa esquina e eu tenho que remover a neve de toda a calçada. Existe uma ordenância no código da cidade, que seria o equivalente à lei orgânica do município aí no Brasil, que ela diz que nós temos que limpar o gelo e a neve das calçadas em até 48 horas do fim da neve, né? Do último floquinho de neve que desceu lá do céu e caiu no chão. A partir daquele último floquinho de neve, nós temos 48 horas para irmos lá e fazermos essa limpeza. Então dá tempo de fazer e não é um bicho de 7 cabeças. Mas é verdade, se você não faz a limpeza e alguém se machuca, você pode ter problemas. Eles não passam pela cidade procurando quem fez, quem não fez. Eles não têm força para isso, né? Eles não têm gente o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Mesmo porque muito do pessoal da prefeitura, do setor público, eles estão fazendo limpezas das estradas e das vias.
Então não existe necessariamente essa fiscalização. Mas aqui nos Estados Unidos, diferente de outros países aí da América do Sul, se é que você me entende, aqui quando geralmente tem uma lei, o pessoal cumpre sim. Então a maioria das pessoas cuida bem das calçadas. Uma outra dúvida que ele tinha era se a gente tem que pôr corrente nos pneus, né? Então quando você vai dirigir, às vezes tem gelo na rua, e por exemplo é o caso agora. E se a gente tem que pôr corrente? Não precisa pôr corrente, não necessariamente pôr corrente, porque na verdade quando você põe a corrente, você tem que andar a uma velocidade muito baixa. Então a corrente ela dá o benefício da aderência, ela realmente, o seu carro ele não desliza, mas você tem que andar, eu acho que até 30 milhas por hora e simplesmente não dá, né? Então os pneus, geralmente eles são pneus preparados para esse clima mais frio, ou seja, a borracha mais externa do pneu, ela não fica tão dura com a temperatura mais baixa. Então ela melhora um pouco a aderência em relação aos pneus convencionais. Quando você compra um carro aí, o carro já vem com um pneu que eles chamam de all season, né, que serve para todas, você não tem que trocar ele. Mas existem pneus que são especializados no clima de inverno. Então quem tem um pneu específico, você vai lá e troca o pneu na época do ano. Eu, por exemplo, não troco os meus pneus são para o ano todo, então eu não troco. E a bem da verdade, quando chega na situação que chegou agora esse fim de semana, né, esses dias aí atrás, que fica muito gelo na rua, não tem muito o que você fazer, vai deslizar de qualquer jeito. Tem gente que fala, você precisa ter um carro com tração nas 4 rodas, né, que aqui a gente chama de all-wheel drive, seria os 4x4 da vida. Mas se você perde a aderência, você perde a aderência de qualquer jeito. Então, a gente não usa corrente no pneu, o pneu é especializado para esse tipo de clima, e às vezes fica difícil mesmo assim. Outra pergunta que ele fez é se a extremidade do corpo da gente congela nessa temperatura muito baixa. Então eu vou falar para vocês do que aconteceu na sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, só para dar um contexto para eu poder responder essa pergunta. Então na sexta-feira nós tivemos a temperatura chegando aqui na marca dos menos 40 graus Celsius. Que, por incrível que pareça, quando chega no menos 40 graus Celsius é menos 40 graus Fahrenheit, tá bom? É um frio que não dá para descrever. E eu tive que ir lá fora, e eu fiquei algumas horas lá fora, limpando a minha calçada, porque eu atolei o meu carro na neve. Então, na saída da minha driveway ali, tem uma rampinha que vai da driveway. A driveway é aquele pedaço que vai da rua até a garagem. Se você me segue no Instagram, eu postei um reel lá onde eu mostrei mais ou menos essa parte aí. Então é uma rampinha que tem ali no finalzinho assim, né? E o cara que passa limpando a rua, a pá dele, ela fica meio de esgueio assim, né? Então ele raspa e joga pro lado da sarjeta. E aí o que aconteceu? Ele entupiu ali a minha frente. E eu vim da rua. Eu não tenho onde parar o carro, todo lugar é proibido parar aqui fora, então para eu não parar o carro longe, eu pensei comigo, se eu pegar um pouco de impulso, eu passo em cima dessa neve aí e guardo o carro na garagem, daí eu venho e limpo. Doce ilusão. Eu atolei o carro e aí eu tive que desatolar. Como é que você desatola o carro? Você vai lá, cava em volta dele, pega o tapete do seu carro, isso é uma coisa interessante, se você pretende vir morar nos Estados Unidos, uma dica interessante para você tirar o seu carro do atoleiro da neve. Você pega o tapete do seu carro e põe ele embaixo da roda, obviamente do lado que você pretende sair, e aí você ganha tração. Não arruína o tapete, mas enfim. Aí nós pusemos o tapete ali, minha esposa veio me ajudar, e estava muito frio, estava essa temperatura de menos 40 graus Celsius. E aí eu fiquei limpando lá fora, e eu tive que entrar várias vezes para esquentar as minhas mãos. A minha mão direita, eu estava passando o snowblower, que é uma máquina que ela joga a neve para fora, então a gente tem que raspar com a pá. Quando tem bastante neve, a gente usa essa máquina. E eu tenho que ficar segurando, e eu estava com 2 luvas, tá? Eu estava com uma luva um pouco mais fina, e estava com uma luva dessas luvas de esquiar. Eu tive que entrar e eu não conseguia mexer a minha mão. Minha mão estava nessa posição e eu não conseguia mexer a mão. E eu tive que esperar uns 15 minutos até meu pé esquentar e minha mão esquentar para eu poder voltar lá fora, porque acontece uma coisa quando a gente fica exposto e você quer ser machão e aguentar ali, e dói.
dói. Quem nunca pôs a mão, por exemplo, dentro daquela água com um gelo que a gente põe em bebida, né? Quem nunca pôs a mão lá e tentou ficar com a mão lá mais tempo e sente aquela dor no osso? Dói daquele jeito. Então a gente quer ficar lá um pouco mais tempo, acontece uma coisa aqui que nós chamamos de frostbite. Frostbite não sei se tem uma tradução, mas seria uma queimadura pelo frio. E isso pode causar morte dos tecidos, né? E acontece principalmente na ponta dos dedos, no nariz, na orelha, se você deixa exposto. E porque para de circular o sangue, o tecido morre, depois causa, né, a gangrena, a necrose desses tecidos, o tecido ele morre, e aí depois você tem que amputar. Então tem que tomar muito cuidado com isso e não adianta querer ser machão porque o frio ele pega todo mundo. Naquela temperatura de menos 40 graus, tem que tomar muito cuidado também porque congela o globo ocular. Tá bom? Congela o globo ocular. E aí uma das perguntas curiosas que ele me fez foi uma brincadeira, mas se quando a gente chora sai um floco de neve, né? Como lágrima. Essa é a época do ano que a gente chora neve de verdade. Uma outra pergunta era se eles jogam realmente sal nas ruas e qual é o impacto desse sal no carro, porque se você não sabe, o sal ele é corrosivo, então o sal em contato com o metal do carro ele pode causar ferrugem e danificar e diminuir, né, a vida útil da lataria do carro. Então, inclusive ele até mencionou que ele viu num vídeo de alguém para consultar quando vai comprar um carro, se você mora no estado onde geralmente a neve não acontece, né, Flórida, Texas, lugares mais ao sul dos Estados Unidos, para consultar um negócio que chama Carfax e ver se esse Carfax, se o carro que você está comprando, ele vem do norte, das regiões mais geladas, para evitar comprar esse tipo de carro, porque por causa do sal, né, que o carro vive com sal, e isso vai diminuir essa vida útil da estrutura, lataria do carro. Bom, a resposta que eu dei para ele, e vou dar para vocês aqui, é a seguinte. Carros mais antigos, eu diria que eles têm mais esse tipo de problema. Não sei precisar, não sei dizer se os carros mais novos eles vêm com tratamento diferenciado, na lataria, na pintura. Eu creio que sim. Mas eu não vou dizer que isso é verdade porque eu simplesmente não sei. Mas é muito comum você ver carros velhos com esse problema, mas não é muito comum você ver carros velhos aqui onde eu moro. Era muito comum ver, por exemplo, carros velhos lá no Havaí. Talvez porque o custo de vida era muito alto e as pessoas lá elas têm uma outra pegada, né? Eles estão lá não é para aproveitar necessariamente o luxo da vida, mas para curtir mais o ambiente, esse tipo de coisa. Aqui no Iowa, onde eu moro atualmente, e em Chicago, onde eu morava antes de mudar para cá, eu digo que não é muito comum a gente encontrar carros tão velhos e então a gente não vê muito essas marcas da corrosão, talvez, né? Ou carros muito enferrujados, você não vê, não é muito comum isso não. Então eu vou deixar essa pergunta mais na linha de eu não sei. Mas como eu falei, os carros mais novos, eles não têm esse problema. Então, eu acho que quando o carro vai ficando mais velho, sim, pode ser que ele tenha um problema na lataria, mas aí eu não aconselharia você comprar um carro mais velho, porque pode dar um problema para você depois. Quebra o câmbio, dá uma série de problemas. Carro velho é carro velho em qualquer lugar do mundo, né? Essa não foi necessariamente uma pergunta que ele fez, mas é uma curiosidade que é importante você saber se você pretende vir morar nos Estados Unidos. Os serviços públicos que fazem a limpeza, quando começa a nevar, eles já começam a fazer a limpeza, né, das ruas. Eles raspam a neve e jogam sal. Jogam sal e às vezes eles jogam areia também. Eles vão sempre dar prioridade, eles vão limpar primeiro as vias principais que têm maior movimento. Ou seja, por exemplo, eu moro a 22 milhas aproximadamente do lugar onde eu trabalho. Quando eu tenho que sair do trabalho e voltar para casa ou vice-versa, é mais interessante eu pegar a pista, que geralmente eu pego. Mas talvez alguém pense assim, a pista pode ser perigoso, porque eu vejo aqueles vídeos do pessoal naqueles engavetamentos malucos, né, como que aconteceu em Buffalo, onde gente morre, então eu vou evitar pegar a pista. Na verdade, não. Na verdade, a pista é
no primeiro momento, a melhor alternativa que você tem. Porque eles vão limpar lá primeiro. Além disso, o próprio movimento dos carros e o atrito do pneu no asfalto vai manter o asfalto um pouco mais aquecido do que os outros lugares, então ele vai levar mais tempo para congelar. E o segredo não é a neve caindo no asfalto, mas é esse gelo que eu falei que compacta, fica uma placa de gelo muito fina em cima do asfalto e às vezes você não vê. E aí quando você não consegue ver, a gente chama isso de black ice. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então implica em você tomar cuidado, né, dirigir com muita cautela, mas o melhor são as vias principais. E às vezes as vias dos bairros eles limpam realmente no meio da noite, então fica uma maçaroca de gelo para todo lado até que eles venham limpar. Então uma dica é, se você precisa se deslocar, procure as vias principais, as pistas e as avenidas primeiro, depois as locais. Aí uma pergunta dele era, é difícil ligar o carro de manhã quando está muito frio? Os carros mais novos não é muito difícil não. Aqui nos Estados Unidos nós não temos carro a álcool. O que nós temos aqui é na bomba de combustível para substituir um produto lá que era a base de chumbo. Então eles estão usando o etanol. Então quando você vai pôr combustível, muitas vezes tem uma mistura lá de até 15% de etanol. Mas não tem, aqui não tem o carro flex como tem no Brasil. Então os carros eles não têm muita dificuldade. E até os carros mais novos, eles saem agora com esse, não é chave, né? A gente chama aqui de FOB, FOB, eu não sei o que significa aquilo, mas é um controle remoto que você pode inclusive ligar o carro à distância. Para antes de você chegar no carro, o carro está quentinho já ali, né? Você não precisa esquentar o motor dele, mas o ambiente é bom que esteja quentinho. E, por exemplo, o meu carro ele tem aquecimento no volante, então o volante esquenta, o banco também esquenta. Então, para que isso aconteça, eu ligo ele antes, ele liga por 10 minutos, então eu deixo ele 10 minutos, ele desliga, eu ligo ele de novo e aí eu vou até o carro. E, inclusive, quando você deixa o carro para fora, eu não costumo deixar o carro para fora. Aqui em casa, a garagem a gente usa para guardar o carro. Muita gente usa a garagem para colocar bagunça. Então, a garagem aqui a gente guarda o carro mesmo. Mas quando, às vezes, o carro está lá fora, em algum lugar, e eu preciso limpar o carro de neve, por exemplo, fui trabalhar e ele ficou cheio de neve ali no dia, o legal é que você usa o ar quente dentro do carro, você põe lá numa temperatura bem alta e deixa ele esquentar, que vai ajudar você a descongelar o vidro do carro. Então forma gelo na parte de fora do carro, do vidro ali, e se você deixar, quanto mais quente você deixar dentro do carro, mais fácil vai ser para descongelar. A gente vai lá, raspa, limpa a neve, tem uma escova, a gente limpa a neve e raspa o vidro, às vezes é preciso raspar o vidro, que forma gelo. Então, mas deixar o carro quente por dentro ajuda bastante. E aí outra pergunta dele era se dentro do carro fica frio. Aí no Brasil, eu me lembro, os carros que eu tive, eles tinham o ar quente, né? Então a gente às vezes usava um pouquinho do ar quente ali no inverno, lá no interior de São Paulo, mas aqui é muito útil. Então o carro, ele, quando você entra dentro do carro, às vezes se você deixar uma garrafa de água dentro do carro, meu carro fica dentro da garagem, e minha esposa deixou uma garrafa de água lá, a garrafa de água congelou. Eu tenho um copo daquele tipo Stanley para tomar café, que eu vou pro trabalho com aquele copo, e eu, depois dessa brincadeira que eu fiquei atolado lá, eu deixei o meu café lá dentro do carro, tinha um pouco menos da metade do copo de café, e congelou. Então, dentro do carro fica muito frio, mas a gente usa esse recurso do ar quente associado ao ar-condicionado, que ele mantém a temperatura dentro do carro mais agradável e também ajuda no degelo, né, do descongelamento do vidro, manter a gente um pouco mais confortável ali, né? E não embaça, era isso que eu queria dizer, ele não embaça também, o vidro acaba não embaçando. Por que a água e o esgoto não congelam na tubulação? Uma boa pergunta. Bom, primeiro que as casas elas são aquecidas, né? Então a gente mantém, eu tô dentro de casa, lá fora tá menos 15 hoje e eu tô de camiseta, tô de moletom, mas enfim, né? A gente fica acostumado a ficar de pijama dentro de casa. Então as casas são aquecidas, logo a tubulação ela tem uma temperatura relativamente boa. Por isso que às vezes você vê em filmes
que sai vapor dos bueiros, por exemplo, né? Em alguns lugares sai aquele vapor, porque é a água que está voltando e a água está muito quente com relação ao ambiente lá fora, e aí você vê o vapor da água. E a tubulação ela vai muito dentro da terra, muito funda, então a terra ela congela, mas se eu não estou enganado ela congela por 1,5 m, alguma coisa assim. E depois os tubos eles vão mais lá embaixo, então tanto lá na estação de tratamento de água que manda água pra gente, o tubo vem lá embaixo e ela vem líquida, então ela vem bem gelada, eu diria pra vocês, ela vem bem gelada, mas e a gente tem o sistema de aquecimento dentro da casa, que aquece a água, mas eu imagino que seja por isso que ela não congela. Falando dessa história de congelar a água e o esgoto, tem uma coisa muito curiosa que ele não me perguntou também, mas é importante você saber. Mesmo quando você viaja, vamos supor que eu tivesse viajado para passar o Natal na Flórida. A Flórida também passou por uma onda de frio aí, mas vamos supor que isso tivesse acontecido. E eu preciso deixar a casa com o aquecedor ligado. Não só porque o gato vai ficar aqui sozinho, mas porque a casa precisa manter uma temperatura. Porque se congelar a casa dá uma série de problemas. Dentre eles, a tubulação arrebenta. Então a água, não sei se vocês sabiam, mas a água ela expande tanto quanto quando ela entra no estágio de vapor, né, quando você esquenta a água ela expande, e quando ela congela ela também expande. E isso causa a tubulação de romper dentro da casa. Então também causa alguns problemas elétricos. No sistema de ar-condicionado, no sistema elétrico da casa. Eu não sei exatamente o que causa com relação ao sistema elétrico, mas eu tive um problema com a casa lá em Illinois, porque eu me mudei para cá e eu simplesmente mandei desligar as coisas do meu nome e eles foram lá e cortaram. E depois o cara teve que mexer lá alguma coisa porque deu problema na parte elétrica da casa. Enfim, então sempre que a gente deixa a casa vazia, precisa manter ela aquecida. Pelo menos uma temperatura de 60 graus Fahrenheit, que seria o quê? Equivalente a 16, 18 graus Celsius. Precisa manter ela para que os canos não congelem, para que a casa não congele. Uma curiosidade dele era quanto tempo leva a cerveja para gelar se a gente deixar ela para fora. Bom, vou fazer um comparativo aqui para vocês. Vocês respondem essa pergunta. Em Fahrenheit, esquece um pouquinho os Celsius, tá bom? Vamos pensar em Fahrenheit. Em Fahrenheit, o meu freezer ele está setado a 0 graus. Tá? Então, o freezer está a 0 graus e ele congela, certo? 32 graus Celsius são equivalentes a 32 graus Fahrenheit são equivalentes a 0 graus Celsius, ok? Então, o meu freezer está a 0 graus Fahrenheit, que é... Deixa eu converter aqui, eu tenho um conversor. 0 graus Fahrenheit são menos 17 graus Celsius. Então, essa é a temperatura do meu freezer, tá? Lá fora, na sexta-feira, estava menos 40 graus Fahrenheit. Então, eu acho que congelaria meio que logo. Então, se deixar a cerveja para fora, tem que tomar cuidado. Na minha garagem agora, produto de limpeza, eu tenho óleo, porque eu tenho uma máquina de cortar grama e tenho o snowblower. Eu tenho que pôr tudo para dentro, porque tudo congela. Tudo congela nessa época do ano. E por fim, mas não menos importante, eu diria para vocês que tudo nessa época dá choque. Tudo. A eletricidade estática, ela está em todo lugar. O ar fica seco e ele fica mais ionizado, segundo a explicação que eu li. E aí tudo que você vai acender a luz, você toca em alguma coisa de metal, você toma choque. Toda hora a gente toma choque dentro de casa. Então não sei exatamente como resolver esse problema, mas só tem que tomar cuidado para não morrer eletrocutado com eletricidade estática. Inclusive por isso que minha barba está um pouco torta, porque eu não consigo deixar ela direita nessa época. Então, se você ficou comigo até agora, gostaria de agradecer a audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Eu queria saber se você tem alguma curiosidade aqui sobre os Estados Unidos. E não esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Fui!